Então, gente, eu tô aqui de novo. Resolvi contar minha história para vocês já ir acompanhando. Em agosto de 2018, exatamente no dia 28 de agosto de 2018, eu consegui meu tão realizado sonho de fazer uma cirurgia bariátrica, que era tudo que eu queria, né? Porque eu era bem gordinha. Eu pesava 122 quilos, mas eu não me sentia bem com aquele peso. E não é pelo fato de eu ser gordinha, de eu era gordinha, né? De que eu era gordinha. Mas é porque eu não me sentia bem, sabe? Então, a autoestima a gente tem que ter, né? Então, a gente tem que procurar de alguma maneira ter ela. E foi a maneira que eu encontrei. Eu tinha o IMC adequado, né? O índice de massa corporal. Eu tinha obesidade mórbida. De restante, eu não tinha mais nada. Não tinha problemas de saúde, não tinha nada. Era só o problema da obesidade mesmo, que era mórbida já. Então, a partir dali era só piorar, né? Então, como eu comia muito mesmo, muito, a tendência era só engordar, né? Aí eu consegui. Fiz a minha cirurgia. Fiquei muito bem no começo ali, nos primeiros, naquela fasezinha de 15 dias de fase líquida, foi maravilhoso. Quando eu passei para a fase pastosa, foi um pouco mais complicadinho, porque daí foi começando a comer, foi começando a enjoar, sabe? Mas até então, para mim, era normal, né? Quando deu 30 dias, eu tive meu retorno com o meu médico. Que eu não vou falar o nome, porque eu não acho correto. Eu tive retorno com o meu médico e eu saí daqui na minha cidade, de onde eu moro, e fui. E até chegar lá são 7 horas de viagem, né? Eu fui lá, eu saí daqui vomitando, cheguei lá vomitando, fui atendida, me deram um soro para enjoo e me mandaram embora. Voltei vomitando no caminho inteiro novamente. Cheguei em casa, começou a me dar umas dores no abdômen, umas dores estranhas assim no abdômen, uma dor forte, muito forte, muito forte. E a indicação do meu médico, eu poderia tomar dipirona, né? E eu tava lá, né? Comecei a tomar dipirona e às vezes eu tomava dipirona, a dor passava, daqui a pouco voltava de novo, eu tomava mais dipirona e a dor passava e eu ia e voltava, e voltava. E daí, nesse processo, eu não sabia que eu era alérgica à dipirona. Sabe? Porque ele não me dava nenhuma reação aparente. Porque tem pessoas que se tomam dipirona, o olho incha, a boca, né? Tem muita gente que acontece isso, a orelha. E eu não. Simplesmente eu sentia dor e não me dava reação, sabe? Eu não sabia realmente que eu era alérgica à dipirona. Só que foi. Daí eu retornei de novo. Meu esposo me levou para o hospital onde eu fiz, né? Me levou 7 horas de viagem. Fui até lá, fiz a minha cirurgia, fiz exames, eles me internaram, fiz exames. E os exames deram tudo certo. Não deu nada de errado, sabe? Tomei soro e vim embora. Na metade do caminho eu já comecei a sentir dor de novo. Mas eu pensei, meu Deus, eu vou chegar em casa, eu vou tomar de novo o remédio e essa dor vai ter que passar. Se eu não tenho nada, ela vai ter que passar. Vou ter que aguentar. E nesse processo, o que acontecia? Eu não estava conseguindo comer, porque
Doía muito a minha parte do abdômen, doía demais o meu estômago, doía demais a minha bexiga. E eu não conseguia comer, não conseguia nada. Então, deu 45 dias, eu tinha ido. Deu 2 meses, eu fui de novo pro médico. Cheguei lá, eles me internaram. Aí eu fiz uma bateria de exames. Nossa, vários exames. Tinha dado um cisto no ovário. E o médico me deu medicamento para desmanchar, né, esse cisto. E eu tomei e melhorou, né, aquela dor ali na bexiga. Só que eu continuava com muita dor no meu abdômen e na parte da região onde eu fiz a cirurgia, porque como eu fiz pelo SUS, a cirurgia era aberta, né? Então, doía muito, muito, muito. Por isso eu não conseguia me alimentar, eu só tomava água, eu bebia muita água. Um caldo, alguma coisa até ia, mas era muita água. Por isso eu não fiquei desidratada, né? Então, daí depois, sempre com dor. Voltei de novo pro médico com 3 meses, morrendo de dor. Fiquei internada lá 5 dias. Fizeram vários tipos de exames, até para ver se meu intestino não tinha virado, né? Tudo. O único exame que eu não fiz foi a endoscopia. Os outros eu fiz todos. Ecografia, ultrassom, aquele que a gente entra dentro da máquina, que agora eu não estou lembrando do nome, exames de sangue, exame de urina, foi feito tudo. A tomografia, lembrei agora. Fiz tudo. E os exames todos eles deram bom, não apareceu nada. Raio-X. Então eu fiquei lá aqueles 5 dias com medicamento na veia. Melhorei. Não senti dor nenhuma. Eu saí do hospital numa sexta-feira, né? E eu tava sentindo uma sensação de uma bolinha ali na região da cirurgia, sabe? E eu cheguei em casa, eu botei a mão e eu senti uma bolinha meio estranha. Mas eu tinha perguntado pro médico, ele apertou e falou que não era nada. Poderia ser talvez uma hérnia, né? Mas que isso era normal, porque acontece mesmo, de repente, do esforço da pessoa se levantar e tudo, pelo fato de que eu era muito gordinha, tudo, daí para me levantar, foi que, né, resultou nessa hérnia. Mas, quando chegou no sábado, começou a arroxar aquela regiãozinha daquela bolinha ali. No domingo eu fui num almoço na casa de uns primos meus e conversa vai, conversa vem, a gente almoçou e tudo, começamos a rir, conversar, mas eu com aquela dorzinha que incomoda, sabe? E eu cheguei em casa, eu senti um molhado assim, um pouquinho, né, suado. Eu tava de vestido, eu olhei assim, tava uma bola erguida e suada, sabe? Roxa e suada. E daí eu fui para casa da minha amiga, desesperada. Meu esposo levou, porque meu esposo é caminhoneiro. Aí ele foi lá, me levou lá para me levar no outro dia no médico ou no farmacêutico, alguma coisa para ele dar uma olhada, né? E daí ele foi viajar e eu fiquei lá na minha amiga. Só que não deu tempo. Quando chegou de madrugada, eu fui me virar e eu senti um cheiro estranho. E quando eu puxei a coberta, eu vi que estava vazando dali. Aí eu chamei minha amiga, ela me ajudou, pegou toalha, tudo, e a gente foi apertando e foi saindo pus. E aquele buraco abriu, foi saindo pus, foi saindo um cheiro terrível dali de dentro, assim, podre. Eu tava apodrecendo. É muito ruim o cheiro. E daí fui no farmacêutico, ele me indicou um antibiótico e uma pomada.
Mandei pro médico, perguntei se eu poderia tomar, né? Ele falou que sim, que era para mim tomar o antibiótico e aguardar 15 dias, que se fechasse tudo bem. Se não, era para retornar lá. Mas eu comecei a tomar esse remédio e depois que saiu aquilo de dentro de mim, parou de doer. Parou. Parou de doer, eu comecei a me alimentar, comecei a ficar mais forte. E eu fiquei assim, a melhor pessoa do mundo. Eu fiquei 3 meses maravilhosa, muito bem. Eu tava me sentindo muito bem, a minha autoestima tava lá em cima, eu tava bem magrinha, né? Querendo, tipo, pelo fato de eu ter sido gordinha e eu querer ser magrinha, então eu tava do jeito que eu queria, com o meu corpo do jeito que eu queria. Eu colocava um vestidinho, eu ficava com cinturinha, eu tava perfeita, o meu rosto tava muito bonito, meu cabelo tava bonito, a minha pele tava bonita. Então eu tava muito feliz com isso, sabe? Tava mesmo, tava bem contente. Aí, desculpa aqui, caiu o celular aqui. Aí no fim, eu resolvi num domingo, no dia 20 dia de maio de 2019. Não, 2018. Eu fiz a cirurgia dia 28 de agosto de 2017. Desculpa, eu errei. E no dia 20 de maio de 2018, eu fiz um almoço para alguns amigos lá na minha casa, que a gente gostava sempre de casa cheia. Aí eu fiz uma galinha, um molho de vinho com arroz, aipim. E a gente tava se divertindo, tava tudo bem. Ficamos até 11h30 da noite conversando, tava bem legal. E nesse período ali, quando chegou na segunda-feira, era a greve dos motoristas, aquela greve que deu aquele parão mesmo, que todos os motoristas pararam, que faltou gasolina, que faltou remédio, que faltou tudo, sabe? E meu marido, como caminhoneiro, ele teve que aderir à greve, né? E daí, quando chegou na segunda-feira, eu me acordei com um pouquinho de dor na nuca. E essa dor na nuca, pra mim, era por causa do travesseiro, alguma coisa, mas eu senti um pouco de fraqueza. Aí o que eu fiz? Eu tinha que fazer as coisas normalmente, né? Chegou meio-dia, fui levar minha filha até na parada de ônibus para ir para a escola. Quando eu voltei, estava tudo bem. À tarde, quando eu fui buscar ela, eu estava de vestido e com uma jaquetinha. E assim que eu fechei o portão da casa, pro lado de fora, veio uma diarreia muito forte, assim, de vereda, sabe? Daquela que vem e tu não consegue segurar. Foi isso que aconteceu. Aí eu, meu Deus, mas se eu voltar para dentro de casa, até eu tomar banho, até eu me trocar, eu vou perder o ônibus da minha pequena. Então eu não posso deixar ela sozinha, eu tenho que ir. Eu tirei o casaco e amarrei na minha cintura para não aparecer, né? O vazamento. E fui. E cheguei na parada, esperei. Eu tava branca, pálida, quase desmaiando. Mas eu aguentei, esperei ali. Esperei. Ela chegou, ela só chegou. Eu andei 2, 3 passos e sentei no meio-fio, assim, no cantinho da estrada. Minha vizinha veio, tentou me acudir, me perguntou se eu precisava de um copo d'água. Eu tomei um pouco de copo d'água e esperei um pouco, fui esperando. Eu comecei a gelar, eu fiquei fria, eu fiquei branca, pálida. E justamente aquele dia eu não levei meu celular. Meu celular sempre ficava comigo, né? E aquele dia eu deixei carregando em casa. Porque se eu tivesse ligado pro meu esposo, ele estava na greve ali, aqui pertinho da nossa casa. Então ele poderia ter ido lá e me pegado, né? Mas não, né? Consegui chegar até em casa, né? Com muito esforço eu fui, cheguei em casa, daí liguei para ele, avisei, ele pegou e foi para casa. Eu tomei um banho,
E no outro dia, como já era tarde, eu disse, não, vamos deixar para ir no outro dia na farmácia. E isso já na terça-feira. Aí a gente foi na farmácia, o farmacêutico falou que poderia ser uma virose, né? Por causa de alguma coisa que eu comi também, de repente, mas ele indicou os remédios para mim tomar, né? Tudo certinho ali. E eu tomei, mas ele falou que se eu não melhorasse, que era para mim ir pro hospital. Quando eu cheguei na quarta-feira, eu não consegui levantar da cama. Não consegui. Daí meu marido me empurrou, eu sentei. Daí ele pediu para mim ficar de pé, para ele me levar no hospital. Só que quando eu fui ficar de pé, eu desmaiei, eu caí, porque eu não tinha força nas minhas pernas para ficar de pé. E me deu a diarreia. Ele teve que me limpar, trocar minha calça. Ligamos para a ambulância, ligamos para o SAMU, estavam todos em atendimento, não puderam vir me atender. Meu esposo teve que me pegar no colo, me colocou no carro junto com a nossa filha, que na época tinha 6 anos. Fomos para o UPA, chegamos no UPA, já fui direto lá para dentro, que eles viram que o meu caso não era besteira, era um caso grave. Eu cheguei lá no UPA com a pressão 6/2. Minha pressão baixou demais. E eles tentaram me dar remédio para a pressão aumentar, remédio para baixar a diarreia e tudo tal. Só que não estava adiantando nada. Então eles ligaram para a UTI móvel do Hospital Regional de Araranguá para que eles me buscassem. E eles me buscaram e me levaram para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, eu com muita dor e tudo, e eu não estava entendendo nada, sabe? Né? Porque no momento tu não entende o que está acontecendo. Eles começaram a me furar de um lado, me furar de outro, e não achavam veia, rasgaram a minha blusa e furaram a minha virilha, e não conseguiram pegar veia na minha virilha. Tiveram que pegar aqui na minha jugular, daí conseguiram achar. Aí pegaram a minha pressão na minha jugular e falaram, tu vai pra UTI. Daí eu falei, mas como que eu vou pra UTI se eu tô só com uma diarreia? Tipo, não, tu me dá um remédio, eu vou embora. Não tem, eu vou pra UTI, como assim? Eu vou pra UTI por causa de uma diarreia? Né? Eu briguei, eu xinguei, eu falei que eu não ia. Mas naquele momento eu não me mandava, né? Fui pra UTI. A porta da UTI abriu. Quando aquela porta abriu e eu entrei dentro dela, parece assim quando tu põe o pé dentro daquele local, eu comecei a gritar, começou a doer, eu comecei a gritar de tanta dor, os meus poros começaram a sangrar, meu corpo começou a inchar, eu senti tudo de ruim, tudo, uma dor insuportável. Eu estava com uma infecção generalizada, uma bactéria, me deu uma sepsia. Minha pressão estava 4/1. Meu diagnóstico para o meu esposo, no momento, a médica chegou para ele e falou, ele pediu uma porcentagem para saber o que eu estava passando comigo. Ela simplesmente falou para ele, nem 1% de vida. Ela não deu esperança de vida para mim. Ela disse que só Deus para me salvar. Que eles iam fazer o possível, sim, e iriam fazer. Mas que só Deus. Porque os outros casos que aconteceram, ninguém sobreviveu. Então era só Deus. E eu, a minha força. E eu fiquei a todo momento lúcida. Eu não fui entubada em nenhum momento porque eu estava lúcida, né?
Eu fui para a sala de isolamento. Eu fiquei isolada dentro da UTI, eu fiquei isolada. Então, a hora que as meninas, as técnicas, iam me dar banho, elas tinham que usar a morfina em mim para mim poder virar de ladinho, para dar uma viradinha sequer de ladinho. Depois, para virar para o outro lado, a mesma coisa, morfina, porque eu não aguentava a dor. Eu gritava, a cada hora que elas passavam, um paninho eu gritava de tanta dor. E elas eram muito amorosas comigo, sabe? Elas eram um amor, todas elas. Eu dedico, assim, muito da minha recuperação ali na UTI foram elas, que elas eram muito parceiras comigo. Tudo que eu pedia, tudo que elas me ajudaram. Estourou bolhas da minha língua. Essa minha língua aqui, ó, tá vendo? É feia, né? Mas essa minha língua, ela tava inchada. Então eu não conseguia nem falar direito. Ela tava muito inchada. Esse meu braço, que foi o mais prejudicado aqui, ó, tá vendo esse braço? Ele dava 3 dele, de tão inchado que ele ficou. Eu tenho uma foto de mim na UTI que eu também vou postar para vocês verem. Esse meu braço ele ficou muito inchado e eu mal conseguia mexer ele. Meus dedos começaram a empretear. E eu ouvi a médica falar que era o uso da nora, mas que eles ainda tinham que usar a nora porque a minha pressão estava muito baixa. E infelizmente era necessário. O que aconteceu? Depois de 7 dias que eu estava na UTI, 7 ou 8 dias, se eu não me engano, a médica foi dar o diagnóstico pro meu esposo, para minha sogra que estava lá. E eles deram 70% de chance para mim de vida. Meu marido começou a chorar, minha sogra. Foi uma grande vitória, assim, para eles, sabe? E para mim também, quando eles me contaram que eu estava com 70% de chance de vida. Porque eu queria viver, porque eu tinha minha filha. Eu pedi muito, 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 de tanto que eu insisti tanto para os médicos e para as enfermeiras-chefe, que elas liberaram a visita da minha filha. Pelo menos para mim ver o rostinho dela. Aí ela entrou lá. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Rever a minha filha, sabe? Depois eu comecei a reagir cada vez mais. Só que em todo esse tempo que eu tava lá na UTI, eu tava em dieta líquida, gelada. Então eu só podia comer iogurte e gelatina e aqueles todinho só. Que era um suplemento, mas era em todinho, assim, sabe? Que é da Danone. E eu tava assim que eu não aguentava mais, porque eu queria comer arroz, feijão, macarrão, carne, sopa, que seja, mas eu queria comida. Comida de gente, comida de verdade. E olha, foi muito difícil. E quando chegou uns 12 dias ali, 13, eu tava para receber alta, para ir pro quarto. Nossa, eu bem empolgada, bem feliz. Ah, eu vou receber alta, eu vou pro quarto. Glória a Deus. Eu tava já com meus pés enfaixados e as minhas 2 mãos enfaixadas, porque tinha empreteado já os meus dedos. Naquele momento eu ainda não sabia o que iria acontecer. O médico pegou e falou para mim, veio me comunicar que teria que ser amputado. Meu mundo caiu naquele momento. Teve uma ou 2 técnicas que vieram conversar comigo e chegaram a chorar junto comigo, sabe? Pelo fato de tudo que estava acontecendo comigo ali. E que realmente não ia ser fácil para mim. E não é até hoje, não é? O que aconteceu? A médica
ela resolveu, antes de eu sair de lá, fazer uma endoscopia para ver como é que estava esse meu estômago, né? Porque como começou tudo dali, o fato de ter me dado uma sepsia e tudo, então ela disse, não, vamos ver como é que tá o teu estômago. O maldito do estômago. Tava sangrando e cheio de linhas. Tive que ficar na UTI mais 7 dias. Deu 19 dias. E naqueles 7 dias, jejum absoluto, só água, né? De bicadinha ainda, não podia tomar muito. A minha vontade era de tomar 5 litros, mas eu não podia tomar nem 300 ml. Então era só para dar uma molhadinha na boca mesmo. Era horrível. Era horrível, era abaixo de morfina, era com muita dor. Eu não conseguia sentar na cama. Eles foram tentar me colocar sentadinha para a hora da visita, na poltrona. Eu não consegui ficar porque eu caí, porque eu não conseguia segurar, não tinha força. Aí me voltaram para a cama, ergueram bem a cama, me deixaram bem sentadinha assim com a cama, né? Tudo bem. E eu fiquei 19 dias na UTI. Aí a gente fez outra endoscopia depois que eu tomei vários tipos de remédios e tudo, e o sangramento parou. Aí tudo bem, graças a Deus. E eu fui pro quarto. Fui pro quarto. No quarto, comidinha. Nossa, arroz, feijão, carne, macarrão, salada. Meu Deus, como foi bom. Minha sogra estava junto comigo, daí de acompanhante, ela que cuidou de mim. Aí, isso, eu recebi muitas visitas, graças a Deus, muitas orações, eu recebi muito. Eu tive que fazer transplante de sangue, tive que colocar sangue, eu tive que tirar água do pulmão, os meus rins pararam de funcionar, tudo isso eu passei na UTI, mas tudo voltou, com a graça de Deus, porque foi Ele que salvou a minha vida junto com as mãos dos médicos. Depois disso, eu saí do hospital, porque naquele momento, uma médica vascular que nem tinha me visto, ela, no primeiro momento que ela chegou no quarto, ela me olhou, ela disse que ia amputar minhas 2 pernas, em cima do joelho. Só que a minha necrose era só nos pés e nos dedos, né? Não era nas minhas pernas. E eu peguei e falei que não, que ela não ia colocar a mão. E eu não deixei. E eu fui atrás de... Eu saí do hospital, eu fiz meu marido assinar uma autorização, minha sogra assinou também e me tiraram de lá. Não por causa do hospital, porque o hospital foi maravilhoso, mas por causa daquela médica. Porque se eu ficasse lá, ela ia amputar minhas 2 pernas e eu não queria aquilo. Porque a minha perna estava boa. O meu problema era nos meus pés. Então eu fui atrás, vim para o meu município, cheguei no meu município, fui na Secretaria de Saúde, né? Meu esposo foi atrás de tudo para mim. Conseguiram um vascular na Içara, que é um município perto aqui de onde eu moro. E lá a médica pegou o meu caso. Ela disse, não, traz ela aqui. Eu fui. Cheguei lá, ela olhou e tudo, e ela disse, não, semana que vem tu volta. Se esse teu pé estiver gelado, a gente vai ter que amputar. Daí ela me explicou tudo certinho. Eu, não, tudo bem. Voltei para casa. Cheguei em casa, fiquei mais uma semana. Chegou na outra terça-feira, eu fui para ela. Já levei roupa, tudo na mala, né? Porque eu tava com já o pressentimento que eu ia ficar porque meu pé tava gelado.
Ele não esquentava, o outro esquentava, né? O esquerdo esquentava, mas o direito estava completamente gelado. Ela disse, não, tu vai ter que ficar internada e a gente vai ter que amputar. A gente vai ter que amputar o teu pé. E eu falei, e os meus dedos das mãos? Ela falou, também vai ter que ser amputado. Porque ele não tem mais circulação. E daí tudo bem. Tive que ir para a sala de cirurgia. Amputaram o meu pé. O outro fizeram uma raspagem e amputaram os meus dedos. E as minhas mãos, naquele momento, ela não mexeu. Deixou só a parte de baixo. Fiquei 6 dias no hospital. Voltei para casa. Fiquei mais uns 10 dias em casa. Fui para um outro hospital em Criciúma, o Hospital São José, com um especialista em mãos. E ele fez a amputação dos meus dedos. Fiquei mais 6 dias lá no hospital. Vim embora com o curativo fechado, porque eu não podia abrir. Desde o momento que eu fiz a cirurgia, foi o curativo fechado. Meu primeiro curativo foi feito depois de 7 dias lá no hospital. Quando eu cheguei lá, que eles começaram a tirar, eu já comecei a gritar, porque a dor era imensa. Foi arrancado tudo. No que tirava a gaze da minha mão, arrancava a minha pele junto. E eu não recebi nenhum remédio para dor, nada. Eu tive que aguentar tudo no seco. E a dor foi imensa. Imensa. Você pensa arrancar a sua pele. Tá vendo aqui? Ela não nasceu ainda. Não nasceu. Tá vendo que ela é diferente? Tá vendo? Ela não nasceu, ela tá na terceira camada, eu acho. Falta mais umas 4, que são 7, né? Então falta mais umas 4 camadinhas ali ainda para chegar a tá completo. Então, para você ver como ela ficou em carne viva, apareceu tudo osso, tudo. Foi muito difícil nos primeiros dias fazer o curativo em casa. Nossa, eu gritava muito de dor. Eu não olhava para essa minha mão, eu não aceitava, eu negava. Eu neguei muito, eu neguei meu esposo, eu neguei a minha sogra que estava me ajudando. Eu não queria ninguém do meu lado. Eu tentei me pular pela janela, eu tentei fazer várias coisas. Eu tive um momento de negação muito grande. E depois eu tive a bonança, né? Não digo bonança, eu falei uma palavra errada. Depois eu tive, eu entendi que não adiantava mais eu fazer aquilo, que aquela era a minha forma de viver, que infelizmente eu ia ter que viver daquele jeito.